Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 4 de abril. A Receita Federal já recebeu mais de 10 milhões de declarações desde a liberação do sistema para o brasileiro acertar as contas com o leão. Desse total, 43% utilizaram a opção pré-preenchida. A opção pela declaração pré-preenchida ou por receber a restituição via Pix dá prioridade no recebimento do valor devido. O recurso capta informações atualizadas de 2023, com base em dados enviados por empresas, bancos, INSS, planos de saúde, médicos, hospitais e imobiliárias. Para preencher a declaração é necessário ter em mãos documentos como título de eleitor, CPF de dependentes, alimentandos e do cônjuge, comprovante de endereço e ocupação, além da declaração de imposto do ano anterior. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio e o quinto e último lote no dia 30 de setembro. A expectativa da Receita Federal é de que sejam enviadas até 43 milhões de declarações. No ano passado, segundo o órgão, foram recebidas pouco mais de 41 milhões de declarações. O prazo para a entrega começou no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. O programa da declaração está disponível para download no site da Receita Federal. E agora vamos falar sobre um assunto que interessa a muitos. Isso porque os brasileiros que visitaram o exterior em fevereiro gastaram mais de US$ 1 bilhão, o equivalente a 5 bilhões de reais. É o maior nível de despesas fora do país para o mês desde 2019. Segundo dados do Banco Central, em fevereiro do ano passado, os viajantes brasileiros gastaram pouco mais de 4 bilhões de reais em outros países. Em comparação com o mês imediatamente anterior, os gastos diminuíram. Em janeiro, os turistas brasileiros desembolsaram mais de US$ 1 bilhão, aproximadamente 6 bilhões de reais. O relatório mostra que o volume gasto por brasileiros no exterior é maior do que o do estrangeiro em solo brasileiro. O saldo das viagens, conhecido pela diferença entre os gastos dos viajantes brasileiros no exterior e dos estrangeiros do Brasil, ficou negativo, em 379 milhões de dólares. Em fevereiro, em quase 2 bilhões de reais. Em 2023, os gastos dos brasileiros no exterior cresceram quase 20% em relação ao ano anterior, totalizando 14 bilhões e meio de dólares, o que equivale a pouco mais de 72 bilhões de reais. E mesmo em meio ao avanço do Brasil no combate ao desmatamento nos últimos meses, a terra ainda perde 10 campos de futebol de florestas a cada minuto. No ano passado, as regiões tropicais perderam 3.700.000 hectares de florestas primárias, uma superfície quase equivalente à do Butão. Os dados foram publicados pelo World Resources Institute em colaboração com a Universidade de Maryland. Este cálculo inclui perdas por razões diversas, como desmatamento relacionado à agricultura, exploração florestal, destruição acidental, além de incêndios. Mas o número representa uma diminuição de 9% em comparação com o ano anterior, com uma melhora notável no Brasil e na Colômbia, mas que foi parcialmente compensada pelo aumento do desmatamento em outros países. Os autores do estudo lamentam que as perdas continuam sendo obstinadamente altas, quase idênticas às de 2019 e 2020. Isto representa o envio do equivalente a 2 bilhões e 400 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera, ou seja, quase metade das emissões anuais dos Estados Unidos, procedentes de combustíveis fósseis. O informe se concentra nas florestas tropicais, as mais propensas ao desmatamento deliberado, mas também as mais importantes em termos de biodiversidade e sua capacidade de absorver carbono. Fora destas regiões, o Canadá também sofreu perdas recorde devido aos incêndios florestais devastadores que assolaram o país.
No total, o mundo não está na trajetória correta para cumprir os compromissos assumidos em 2021 na COP26 em Glasgow, onde mais de 140 líderes se comprometeram a deter o desmatamento até 2030. E nos destaques internacionais, o presidente venezuelano Nicolás Maduro promulgou a chamada Lei Orgânica, criando uma região venezuelana dentro do território reconhecido como parte da Guiana. O ato foi considerado ilegal. O texto conta com 39 artigos que regulamentam a fundação da Guiana Essequiba, como é chamado o território pelos venezuelanos. A criação da lei começou a ser discutida oficialmente em dezembro de 2023. À época, o país realizou um referendo no qual 95% dos eleitores votaram a favor de que o país incorporasse Essequibo ao mapa venezuelano. Durante a cerimônia de promulgação da lei, Maduro afirmou que o texto aprovado pela Assembleia Nacional foi ratificado pela Corte Suprema da Venezuela e que será cumprido ao pé da letra para defender o território venezuelano no cenário internacional. Maduro também afirmou que bases militares secretas do Comando Sul e da Agência de Inteligência dos Estados Unidos foram instaladas em Essequibo, com o objetivo de atacar a Venezuela. E temos informação comprovada. Temos informações comprovadas de que no território da Guiana Essequiba, administrada temporariamente pela Guiana, foram instaladas bases militares secretas do Comando Sul, centros militares do Comando Sul e núcleos da CIA. Instalado bases militares secretas. A área de Essequibo corresponde a 2/3 do território guianense. Portanto, uma anexação pela Venezuela representaria uma ameaça à integridade da Guiana, que garantiu por diversas vezes que suas fronteiras não estão sujeitas à discussão e que defenderia sua soberania. No próximo dia 8 de abril, um eclipse solar total vai acontecer. Um foguete sonda será lançado ao espaço com o objetivo de estudar a falta de luz e seu impacto nas comunicações via satélite. O fenômeno será utilizado pela NASA para estudo. Dessa vez, a NASA deseja lançar foguetes-sondas a essa ionosfera, para que os mesmos estejam preparados para coletar dados sobre alterações ocorridas nessa camada durante o ápice do eclipse. Para o experimento, 3 lançamentos serão realizados 45 minutos antes do fenômeno, durante e 45 minutos após. Esse intervalo de tempo será crucial para a realização da pesquisa. Todo o evento e os lançamentos terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da NASA, por volta das 16 horas do dia 8 de abril. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!